Bom, tinha 22 anos, era um jovem repórter da Última Hora, que era um dos jornais mais lidos de São Paulo, ao lado do estado de São Paulo. E num sábado de manhã, o chefe de reportagem me mandou entrevistar um homem que eu não conhecia, poucos conheciam ali, chamado Caio de Alcântara Machado. E ele também não sabia bem o que esse Caio de Alcântara Machado ia fazer. Parece que é um evento, não tinha a palavra evento. Um acontecimento, uma feira, alguma coisa, vai lá descobrir o que é. E o Caio me recebeu na casa dele no fim da tarde. Eu fiquei muito bravo porque eu perdi uma série de programas de sábado, mas o Caio me explicou que ia fazer algo novo nesse país. Que era uma feira que ia envolver moda, tecidos e etc. Enfim, eu fiz uma matéria que foi publicada e ninguém sabia bem o que era aquilo. Chamaria Feira Nacional de Tecidos, ainda não tinha esse nome de FENIT. Juscelino, Paulo Bittencourt e Ana Mar, que me ajudaram muito. Me entusiasmei e disse, nós vamos lançar a feira. O pessoal achava que eu era louco, que isso não ia pegar. Porque em vez de ele ficar em São Paulo um mês, correndo de fábrica em fábrica, em 2 dias ele vê tudo, liquida tudo e vai embora. O único problema é que nós não temos espaço. Se nós tivéssemos 2, 3 pavilhões a mais, eu encheria os 3, 4 pavilhões a mais. Aí vem a FENIT, o maior espetáculo do ano para todo mundo elegante. Isso mesmo, FENIT, Feira Nacional da Indústria Textil. 1 milhão de novidades em tecidos para a próxima temporada. E não perca todas as noites os desfiles de maiôs e tecidos, criações dos mais famosos figurinistas. Então vamos a FENIT. De 6 a 21 de agosto, visite a FENIT. FENIT, que maravilha! Leve a família. Na primeira FENIT, como tudo a gente fazia um pouco de tudo, eu passei a fazer um pouco de tudo na Alcântara Machado. Além dos arquivos, eu comecei também a tomar conta da montagem da feira, que foi muito complicada, porque a gente não tinha equipe especializada, era tudo novidade, porque aqui em São Paulo praticamente não houve algumas feiras que não deu certo. Naquele tempo acontecia no mês de agosto e durava 10 dias, 12 dias, mais ou menos. Era quase uma festa, porque não acontecia muita feira, muita coisa naquele tempo. Então, todo mundo vinha, era curioso em ver o que a gente fabricava. A gente procurava receber muito bem o público. Eu lembro, na segunda ou terceira FENIT, o Jô Soares, mocinho, que fazia um espetáculo na FENIT, que vinha, ele tinha muitos artistas que participavam em vários stands e depois se reuniam todos no nosso stand. A gente fechava o stand e ficava até meia-noite, 1h da manhã, conversando. Tivemos a época das misses, tivemos a época das Miss Mundo, tivemos a época do início dos costureiros estrangeiros. Daí isso mudou quando o Denner deu a entrevista dele. Foi muito engraçado que a famosa briga do Denner com o Clodovil, ela aconteceu nessa FENIT. E, na verdade, eles nunca brigaram, nunca chegou a haver um bate-boca, tipo assim, você é isso, você é aquilo, nada disso. O que aconteceu foi que eles desfilavam em 4 costureiros, que era o Denner, o Clodovil, o Guilherme Guimarães e o Zé Nunes, que eram os 4 grandes costureiros brasileiros da época. E aí eles foram fazer um desfile em conjunto patrocinado pela Mafisa. E ficou acordado que nenhum deles podia ter um vestido de noiva.
Só que a diretora da Mafisa recebeu um tecido do Japão e resolveu pedir para o Denner fazer o vestido de noiva. E o Denner disse, olha, esse vestido de noiva foi combinado que ninguém ia fazer. Ela disse, não, mas eu sou patrocinadora e eu quero que você faça o vestido de noiva. Prevendo o que poderia acontecer lá nos bastidores, o Denner, em vez de levar 10 modelos para desfilar, ele levou, na realidade, 30 ou 40. E o que aconteceu foi que quando os outros viram que ele estava levando o vestido de noiva, eles chiaram, e o primeiro a chiar foi o Clodovil, e aí teve um bate-boca, mas não com o Denner, eles disseram que não desfilavam. E aí o diretor da Fenite, que era o Fred Horta, um grande amigo meu na época, ele disse, bom, se vocês não desfilam, o Denner desfila sozinho. E então eles não imaginavam que o Denner tinha levado mais 30 roupas e realmente o Denner acabou desfilando sozinho. No segundo dia eles acabaram acertando tudo e todo mundo desfilou em conjunto. A paz foi restabelecida na moda brasileira. Ah, bons tempos esses. Quando eu fiz um desfile chamado Os Quatro Grandes da Moda, éramos 4 mesmo que fazíamos muito sucesso na época. E aí, aquela história de um brigando com o outro e a gente... Coisa de tupiniquim mesmo, coisa de índio brasileiro, né? E aí nós tivemos um grande banho, uma lição mesmo, porque enquanto a gente batia a boca, o Valentino seria a próxima atração internacional e ele estava atrás da gente, parado com 12 manequins, todas vestidas de bege, todas de tweed, todas de renard, todas de bote de lesar. Você não pode imaginar o esplendor que era o desfile. E aí foi que eu aprendi mesmo a trabalhar. Os desfiles na década de 50 era uma coisa completamente diferente de hoje em dia. Chegando na ponta da passarela, elas tinham de mostrar a roupa. Ali é o ponto central, o ponto importante do desfile. Então, cada uma tinha um estilo. Então, elas paravam e davam uma olhada e davam uma virada. Agora, o pivô era importantíssimo. Elas tinham de fazer um pivô completo, sabe? E sem perder o equilíbrio. A gente queria que elas sorrissem, mostrassem que estavam satisfeitas ali na passarela. Na época, eu não poderia ser considerada assim a editora de moda, porque eu estava iniciando, estava começando a minha carreira. À medida que foi acontecendo a Fenite, no Ibirapuera, e depois que mudou para o Anhembi, você vai percebendo que, de repente, não sei se é fantasia minha ou não, mas na época era assim, Ferrot, Lanvin, eram gente de muito destaque no panorama internacional e que chegavam até a Fenite, faziam questão de estar lá. É um momento que dificilmente as pessoas vão poder imaginar o que foi como sensação. Há aproximadamente 40, 50 anos atrás, foi quando a Rhodia trouxe ao Brasil as fibras sintéticas, a Fenite despontava como uma grande feira de negócios. E nesse momento, a Rhodia encontrou dentro da Fenite um ambiente muito próspero, muito apropriado para desenvolver o conceito da moda, que então teve aqui o seu momento precursor aqui no Brasil, onde eram feitos grandes shows e além de moda se trabalhava também o conceito da atualidade, o conceito de moda, com grandes shows, grandes eventos envolvendo artistas e não só profissionais da moda que nós trazíamos do exterior. No início dos anos 60 apareceu uma figura maravilhosa que serviu de criação para a moda brasileira. Foi Lívio Rangan. Éramos Lívio, Alceu Pena, talvez o desenhista na história do desenho de moda no Brasil mais elegante, uma figura extraordinária. Fazíamos o que queríamos, tratávamos da beleza com as dimensões que queríamos com a permissão do Lívio. Convocou a cultura brasileira para servir esse propósito. Convocou a maioria dos artistas plásticos do Brasil, os mais importantes na época, músicos, bailarinos, atores. Fizemos feiras memoráveis. Naquele tempo, eu comecei, ainda há pouco tempo, de pintura, não é? Mas ele convidou, mas eu fiquei muito contente, mas, sabe, nunca pensei pano de tecido, não é? Porque sempre pintava no tela, mas mesma coisa, mas finalidade que é diferente, não é? Então eu pensei, como é que eu vou fazer? Senti que eu acho que o único jeito é minha pintura que colocando, transportar para pano. Por isso que eu fiz. Mas depois do desfile que eu vi outras pessoas
a Madre Volpi, Ademir Mantista, esses são meus amigos que ficou. Ele também está parecendo muito bonito. Eu fiquei um pouco pequeno, viu? Se eu puder enumerar as pessoas que começaram trabalhando lá, vocês enlouqueceriam. De Jorge Ben, Rita Lee, Elis Regina, que fez shows com a gente, Caetano, Gal, Maria Bethânia, Gilberto Gil. E a gente trabalhava com todos os costureiros brasileiros, os que estavam começando, os que já eram famosos. Já tinha o Denner famoso, o Clodovil famoso, o Guilherme Guimarães, os do Rio, Zé Reinaldo. E ainda tinha as modelos, né? Algumas foram para fora e conseguiram trabalhar lá, tipo Norma Fidalgo, que acabou casando com o Otto Stupakov, que era um excelente fotógrafo. Aliás, o único fotógrafo nosso que eu saiba que acabou trabalhando em Vogue, Raps Bazar e tudo. Todos eles eram desta fase, Fenite, Rodia, muito bom. E depois a gente ficou fixa por muitos anos, Uli, que era a alemãzinha linda, a Mailu, que era chinesa, e a Mila. Nós éramos as três fixas. E aí, pela Fenite, eram contratadas outras maravilhosas, tipo Malu Fernandes, tipo Anis, que infelizmente já faleceu. Os homens, Luiz Arthur, Zé Orlando, Glenn, gente, era Cláudio Lobato, que ainda está aí fazendo produções de moda até hoje. Aprendi tanto nessa época, sabe? Foi um grande negócio na minha vida. C'était l'époque où les couturiers faisaient de la haute couture et s'aventuraient un peu dans le prêt-à-porter. Et il se trouve que j'avais en 66 un contrat avec Yves Saint Laurent, avec Givenchy, avec plusieurs marques françaises pour le monde. Et là, j'ai été invité à présenter 4 grands couturiers français. Jean Patou, Madeleine de Rock, Philippe Venet et Castillo. C'était leur collection de prêt-à-porter qui était invitée à la Fenite avec 4 mannequins. C'était une grande nouveauté que les grands couturiers fassent du prêt-à-porter. Je n'ai que de bons souvenirs de ce voyage-là. Les premiers salons ont commencé dans les années 60. Donc la Fenite a été très précurseur. Il y a très peu de salons qui restent dans le succès aussi longtemps. A própria feira, durante anos e anos, ela trouxe o glamour de toda a moda internacional e nacional. Eu nunca vou esquecer que eu vi o desfile do Paco Rabanne, um dos mais lindos da existência dele, portanto históricos, porque estão influenciando o resto do mundo e continuam influenciando, porque eu continuo vendo coisas na vitrine. Era o Paco Rabanne, com aquela coleção deslumbrante que era pós-metais e tal, e começou com plásticos e plumas, que são umas coisas históricas. Em 68, eu vim com a equipe do Caderno B, cobrir a Fenite, como desenhista. E aí, por sorte, uma das atrações daquela feira era um desfile do Valentino. Nossa, no que eu vi, aquela coisa maravilhosa, aquelas mulheres com aqueles maxi casacos laranja, vermelho, chapéus enormes, era um teatro tão lindo. Eu disse, é isso que eu quero. Aí, em vez de o depoimento do desenho, eu passei a fazer o depoimento escrito. E aí, isso eu devo à Fenite, de 68, foi uma coisa super marcante para mim. Nos anos 70, o Dr. Caio me disse que ele ia construir um pavilhão novo. E eu disse, Caio, aonde vai ser esse pavilhão? Ele disse, do lado de lá do Rio Tietê, um local chamado Anhembi. Ele disse, mas Caio, você vai construir num lugar onde não existe nada, ninguém chega naquilo, ninguém vai naquilo. Por que você não facilita a vida e compra um pavilhão aqui no Ibirapuera e continua com a Fenite aqui mesmo? No dia
que levantou-se numa alta tecnologia e aquilo com um sistema que Caio importou, rádios, walkie-talkies, que na época nós não tínhamos, e com todo o sistema de meteorologia lá plantado para ver velocidade de vento, se vem vento, se não vem vento, quando deu o start, aquilo começou a levantar tudo de uma vez só, toda aquela estrutura sendo levantada. Não chegou em uma hora, aquilo subiu. Aquilo foi um espetáculo tão grande, tão emocionante. E ficou aquilo, então, o palco de toda a história da moda que existe hoje nessa América do Sul. Quando eu comecei a trabalhar com moda, na Editora Abril, em 1969, 70, que foi a primeira vez que eu fui profissionalmente à Fenite. E foi um deslumbramento, porque era uma época em que a Fenite trazia os grandes costureiros estrangeiros. E eu me lembro perfeitamente da primeira coleção que eu vi, que foi a da Louis Ferraud. A Fenite tinha uma característica de informação, inovação e de abertura de mercado. A ideia do Clube 1 surgiu do Lívio Rangan, na época, e da Ródia, porque havia uma queda acentuada na venda de roupa social masculina e alguma coisa precisava ser feita, porque era uma parte muito importante do mercado a venda de roupa social, porque evidentemente quando vendia roupa social, vendia camisa, vendia gravata, vendia sapato. E naquela época o Lívio e a Ródia contactaram a DPZ para fazer um plano de marketing para tentar reativar a venda de roupa social, que foi um sucesso absoluto, porque a ideia era mudar as cores do vestuário masculino, que eram cores extremamente escuras, que não condiziam, vamos dizer, com um país tropical como o nosso. Passaram-se a comprar roupas cor de mostarda, verde, até lilás. E acho que saiu todo mundo extremamente feliz disso, porque durante 2 ou 3 anos isso influenciou tremendamente a moda masculina no Brasil. E a Vila Romana, para poder, de certa forma, se diferenciar disso, assinou contrato com Pierre Cardin. E depois disso foram surgindo as grifes internacionais. Eu ganhei o stand da Marfex, que era assim a tecelagem do momento. Então ela deu um stand para a gente e a gente veio para São Paulo. Aí foi aquele trabalho de sempre, montar stand. O povo já está entrando, fazendo pedido, o stand não estava pronto. Muitas gatas da época, Estelão, Monique Evans, Rose de Primo, Vicky Laus, Vicky Schneider, Cíntia Garcia. E tudo era festa. Outro momento bonito da minha vida foi chegar com o Simão, entrando naquela Fenite, Simão com aquele jeans rasgado dele, parecia um artista, e eu parecia o segurança. Então era bacana andar ali, eu de segurança e o Simão de artista. O Simão era um cara respeitadíssimo na moda, então todo mundo abria as portas, Simão Azulay, Yes Brasil. Então isso tudo era muito bacana, foi outro momento lindo da Fenite. Eu era do setor financeiro e, de repente, dentro de uma Fenite, para um trabalho voltado para essa área, eu descobri a profissão de moda. Surgiu uma grande oportunidade de eu ser intérprete do convidado daquela edição, que era o Louis Ferraud. Ele olhou para mim e disse assim, essa é a modelo ideal para mim. E eu disse, não, de forma nenhuma, eu não sou modelo, eu vou ser sua intérprete. Ele disse, não, você vai ser minha modelo. E a partir desse momento eu me envolvi, comecei a acompanhá-lo, e ele também queria encerrar o desfile dele com uma música brasileira e um samba, e como toda a minha vida foi dedicada à dança, e eu sempre gostei desse lado mais artístico, aí eu disse, não, eu faço o final, vou trazer o samba, vou ensaiar, vou trazer todo um contexto para o evento. O pessoal de jornalismo encarou isso como eu sendo uma modelo que tinha vindo com ele, porque a gente se relacionava sempre em francês. E ele, na verdade, foi um grande causador da minha profissão de moda, porque ele declarou para a imprensa que não, que eu era brasileira e que eu iria embora com ele para trabalhar com ele durante 6 meses em Paris. E, de repente, quando eu vi, eu tinha assumido uma profissão de modelo na década de 70.
na década de 80 eu começo a assumir um novo trabalho na área de moda que verdadeiramente não existia um nome para esse trabalho. E eu certamente só sabia dizer que eu organizava eventos de moda, que eu organizava desfiles de moda. Eu morava, como todo mundo já sabe, numa cidade do interior, chamada Tupã, e trabalhava numa loja como vendedor de roupas. E a gente recebeu o convite para assistir o que seria na FENIT uma grande mostra das promessas do que seriam os anos 80, dos estilistas nos anos 80. E como exemplo a gente pode citar Jean-Paul Gaultier, que era um garoto naquela época, acho que era a sua segunda coleção que ele apresentou no Brasil, Thierry Mugler, Kansai Yamamoto e uma americana chamada Betsy Johnson, que continua dando piruetas até hoje, com quase 70 anos de idade. Esse primeiro estado de moda que eu participei, porque era absolutamente já um desfile atrás do outro, com milhões de modelos brasileiras e com toda aquela parafernália que hoje para a gente é tão normal de se ver, descobrir isso no começo dos anos 80 foi extremamente marcante na minha vida, como um estilista definia as suas inspirações, como Kansai, assim, que tinha acabado de fazer todos os figurinos de David Bowie, estava apresentando a sua coleção para a gente. Então, assim, eram imagens que pareciam tão longe do meu cotidiano, ou tão longe do meu futuro, e que 20 anos depois são absolutamente normais para mim. O meu primeiro trabalho na FENIT, nos desfiles internacionais, foi o meu querido e amado Jean-Paul Gaultier. No primeiro desfile dele, por estar trabalhando para uma pessoa que eu adorava, eu tremia tanto que eu não conseguia parar em pé. E eu estava do lado de várias famosas, eu era até uma jovem na época, né? E minha perna tremia tanto que eu falei, não posso agora cair. Estou aqui no desfile de Jean-Paul Gaultier, se ficar com a perna tremendo, nem pensar. Fofinha, levanta o astral, vamos embora, né? E a gente tinha um costume muito de falar gírias, era muito engraçado. Perua se olhava, vamos lá, perua, e, sabe? Tinha toda essa ginga, né? Não era um desfile de ida e volta na passarela, não. Era um desfile que ela tinha uma marcação a ser feita. O fato de nós ensaiarmos durante 3 dias é porque fazia com que as modelos pegassem muito a referência musical para saber qual é o momento certo de ela entrar em cena. As modelos mais famosas que trabalharam com a gente naquela época eram a Estela, daqui de São Paulo, Estela Seprene, sem dúvida nenhuma, a Mira, que era uma baiana maravilhosa, morava em São Paulo também, do Rio de Janeiro, Bete Lago, Monique Evans, a Marcela Polo, Silvia Pfeiffer, Veluma, Isis de Oliveira. E eu brigava para ter um convite da FENIT, conseguia ir, entrava e penetrava naquele universo todo. E a partir daí eu comecei a... despertou interesse por moda, ajudou a canalizar o que eu queria fazer, o que eu queria trabalhar como profissional futuramente. Foi, acho que, muito importante nesse sentido. E eu nunca esqueci uma imagem que foi a primeira vez que eu vi a Luísa Brunet. Eu entrei no stand da Brasilev, ela estava lá e no auge da Dijon, super top model exclusiva, tinha tudo aquilo. E essa imagem ficou para sempre gravada na minha memória. A FENIT era a minha referência de tendência, era a minha referência não só para ver os tecidos, mas também para ver toda a questão da moda, do que acontecia no Brasil como moda. Depois, conforme eu fui trabalhando para várias empresas, fazendo freelancer, eu acompanhava as empresas, montando o stand. Eu conheço a FENIT também no backstage da FENIT, né? A montagem de stand. Acho uma das coisas mais bacanas é isso. Você vê uma feira sendo armada e depois ela existindo. E eu participei de 84, fiz a primeira FENIT, peguei um stand pequeno e que tinha pouca verba para isso, fiz um trabalho bacana assim de conceitual. E assim, aquela coisa assim, bom, estou com pouca grana, mas tenho a imaginação para criar um espaço legal. Na medida que a moda foi crescendo e a FENIT acompanhou todo esse processo, não só acompanhou, mas alavancou esse processo de crescimento na moda no Brasil, ela foi se moldando de acordo com as necessidades que naturalmente foram surgindo. A importância dela hoje e a importância que ela adquiriu com o tempo foi de ser um polo comercializador da moda brasileira.
mas não só da moda brasileira, porque ela trouxe vários estilistas estrangeiros para cá. E, além disso, é pela FENIT que passam todos os estilistas nacionais, tanto os estabelecidos quanto os novos talentos. Foi em 1991 que eu fui convidada pela então diretora de desfiles Vivi Aidu, hoje diretora da Feira Internacional da Indústria Têxtil, a participar da FENIT. E eu tive uma opção, me deram a escolha entre desfilar para um trabalho internacional e fazer a apresentação dos trabalhos nacionais através da dança. E, sem dúvida alguma, eu optei pela dança e pelos trabalhos do Brasil. Para mim era um sonho fazer esses desfiles da FENIT na época. Eu comecei a fazer minhas roupas, uma coisa underground, uma coisa feita em casa, e ela me chamou para esse projeto, que na época eram os novos, né? E a gente começou a fazer esses desfiles, que foram acho que 3 desfiles durante a minha carreira na FENIT. E isso no meu último desfile, que foi o surgimento da Marina Dias, da modelo tatuada, que eu botei ela quase seminua na minha passarela e foi página quase inteira da Folha de São Paulo. Bom, a minha primeira apresentação profissional, depois de ter saído da Santa Marcelina, foi, na época, Alcântara Machado organizava a Semana de Moda, que apresentava jovens estilistas ao mercado, enfim. Depois, 2 ou 3 apresentações que eu tive na Semana de Moda, me introduziu a um grupo de franceses, uma assessoria de imprensa muito importante em Paris, que me convidou para apresentar minhas coleções no trabalho oficial em Paris. O Beauty Concept foi um convite, eu tive o prazer de participar, enfim, foi uma pequena apresentação da minha última coleção apresentada em Milão, que era uma coleção que falava de uma mistura de religiões, enfim, que a gente vive muito no Brasil. Como era a minha primeira coleção na Itália, eu queria apresentar um pouco do Brasil, do meu ponto de vista, tendo em vista que eu já estou quase 3 anos fora do Brasil. Eu tinha uma história com ouro, tinha todo um conceito em cima disso, que era a ideia desse projeto. Na verdade, a minha participação na FENIT começou desde que eu trabalho com moda, que eu trabalho há 15 anos, há 18 anos, na verdade. Então, antes de eu fazer algum tipo de trabalho para a FENIT, eu já visitava a feira sempre para conhecer os lançamentos. E a FENIT procura, de fato, essas pessoas que estão surgindo, colocar ali na passarela e dar um espaço para elas e promover essa troca delas com essas grandes indústrias e confecções. Graças a ela, a moda brasileira se organizou, se estruturou e pôde evoluir para um mercado mais amplo e mais completo como ele é hoje. Quando eu comecei a trabalhar com moda, eu comecei a fazer vários trabalhos para empresas que expunham na FENIT, né? Que estavam lá fazendo showroom, vendendo. E era meu começo de carreira em termos de desfile. Mas mais ou menos em 93, um pouco antes de começar o Fito Ervas Fashion, logo meio até paralelo ao Fito Ervas Fashion, a Rodia me contratou para nós fazermos desfiles. Então eu fiz desfiles com o Walter, com o Alexandre. Eu fiz um desfile do Walter e o Alexandre, que era quase um desfile simultâneo, que o cenário abria um tecido e no mezanino tinham balanços, cadeiras de balanço suspensas no teto e modelos balançando, soltas no prédio da AMB. Era maravilhoso isso, né? E no meio do desfile o cenário se transformava e virava desfile do Alexandre. Esse foi um dos desfiles que eu mais gostei de ter realizado dentro da FENIT, né? Depois eu vim fazer desfiles internacionais nos projetos que a Vivi já dirigia, desfiles com jovens estilistas, uma exposição de design e moda com arquitetos interpretando estilistas, vários movimentos que, na verdade, consagram a importância da FENIT na nossa história de moda. Alguns estilistas foram selecionados ainda na faculdade para estar desenvolvendo um projeto junto a essa novíssima geração da FENIT, que era apresentar uma coleção para o público, não em forma de desfile ainda, mas sim com a sua roupa na arara, você mostrando isso para as pessoas que chegavam, como uma exposição mesmo, você explicando a sua ideia, a sua vontade, tudo isso.
esse projeto começou daí e acabou sendo uma coisa ampliada para a Semana de Moda Casa de Criadores, que foi junto com o André Hidalgo, que a gente teve uma seleção desses estilistas da novíssima geração a participar da Semana de Moda. E foi onde eu participei. Quando eu entrei na FENIT para fazer o Novíssima Geração, eu estava no 6º semestre da Santa Marcelina, aliás, no 1º semestre do último ano. Dali a 6 meses eu já ia me formar. A faculdade abriu inscrições para selecionar trabalhos para enviar para a FENIT. Eu enviei o trabalho e fui selecionado. E teve um período mais ou menos de 2 meses para a confecção desse trabalho até a apresentação na FENIT. Em 99 eu ganhei um prêmio em Fortaleza no Novos Talentos, no Dragão Fashion. Logo em seguida eu mandei um projeto para a Novíssima Geração de Criadores Brasileiros, que acontece na FENIT. Eu fui o único selecionado do Nordeste, foi muito importante para mim porque era na FENIT. E para mim foi uma experiência muito importante porque foi a primeira vez que eu consegui, que eu executei um trabalho inteiro e mostrei o que eu estava pensando naquele momento, assim. Foi a primeira vez que eu executei todos os desenhos, enfim, que montei um grupo de verdade. Eu estava no meio da faculdade e aí aconteceu muito diretamente. Eu tinha que ter contato com aquelas pessoas que eu jamais tinha tido antes, isso quer dizer, era casting, todo mundo me requisitando para fazer um casting, eu falava, eu não quero usar modelo. Quando você é estudante, você tem uma série de sonhos, você pensa uma série de coisas que você fala, mas será que vai ser assimilado, mas será que você vai conseguir encaixar em algum lugar neste mundo? E naquele momento eu soube que era possível, isso foi muito legal. Com 45 anos, ela vem buscando ainda novos caminhos para valorizar o mercado, para abrir o mercado para jovens que, às vezes, não têm por onde entrar. Então, eu acho que 2 iniciativas muito importantes que a FENIT tomou nos últimos anos, foi o concurso de criação estrela e os desfiles da novíssima geração, eles trouxeram a possibilidade para jovens, principalmente para estudantes de moda, que também são uma novidade no mercado, de poder mostrar o trabalho deles para as pessoas que conhecem moda. A FENIT, em 45 anos, ela veio consolidando a moda brasileira, abrindo mercados, e a expectativa que a gente tem para o futuro é que, além de continuar nesse aspecto de ser um fórum de negócios, um ponto de oportunidade de encontro entre compradores e vendedores, mas que também permaneça como um ponto de desenvolvimento e de informação de moda. Você vai entrar na FENIT 2003, 45 anos, através do conceito. Então, a gente aproveitou o tema da estação, primavera-verão, do Estúdio Edelcorte, que é a nossa parceira, que é o Gênesis, é a criação, é o começo de tudo. Como a FENIT também foi um começo. Eu diria, como testemunha, que 3 grandes pilares do nosso setor se desenvolveram quase que ao mesmo tempo, para que o Brasil chegasse hoje ao nível de exportar roupa no mundo e hoje exportar moda. O primeiro foi, sem dúvida nenhuma, a criação da FENIT. O entusiasmo foi muito grande, nós conhecemos importadores na época e ficávamos meio inibidos do tamanho que seria o mundo da moda. Para quem tinha vindo do interior, no começo da carreira, uma sensação de estar fazendo sucesso realmente. Essa era a sensação que a gente sentia quando participava da FENIT, quando a gente era convidado para fazer parte da FENIT. Embora a gente não fosse remunerado, era muito bom poder fazer aquele trabalho, porque a gente sabia que ele pesaria na carreira da gente um dia. Heróico, sim, o fato de estar todo o parque industrial, têxtil, ali presente praticamente, inclusive os novos talentos, esse olhar jovem que o Brasil tem da moda contemporânea, que está começando a ser conhecido no mundo inteiro. Isso me deixa ultra feliz. E sem dúvida, eu acho que essa história que me fez pensar é possível termos um calendário de moda. Eu sou muito grato, na verdade, de ter podido fazer parte disso, mas ao mesmo tempo eu acho que não existe um processo sem o outro. Não existe uma fruta sem uma semente. Eu acho que a semente dessa história de moda começou com Alcântara Machado, com a FENIT. Eu vi o nascimento da FENIT debaixo do ceticismo e da descrença. Felizmente, o Caio acreditou nele mesmo. Tinha que dar certo.
É óbvio.